Tinha caído a minha internet, mas acho que voltou. Tá dando para ouvir? Tá, pode vir. Boa noite a todos. Eu sou a Juliana, sou extensionista do projeto As Áreas de Atuação do Operador do Direito. E esse é o nosso quarto encontro desse ano, de 2023. E o projeto é coordenado pelo professor Davi Augusto e com o auxílio do Calegari. E hoje o nosso palestrante é o delegado de Polícia Federal aposentado, Marcos Davi Salem. E eu vou ler um pouquinho do currículo dele, que eu tive que resumir um pouco. Delegado de Polícia Federal aposentado e advogado. Formação em Criminologia, ministrado na Universidade de Paris em 2013. Especialização em Inteligência de Segurança Pública e de Estado pela Fundação Escola do Ministério Público de Minas Gerais. Graduação em Ciências Jurídicas na Faculdade de Direito Cândido Mendes. Graduação em Ciências Econômicas pela UERJ. Graduação em Licenciatura em História, Universidade Veiga de Almeida. E mais tarde eu vou passar um formulário para vocês poderem fazer perguntas, para poder ler no final da palestra. E é isso, passo a palavra para o nosso palestrante. Boa noite, professor Davi, professor Calegari, Juliana, todos estão participando aqui desse encontro. Muito boa noite. Inicialmente, o professor Davi pediu que eu restringisse a palestra ao tempo que eu passei no Exército. E, bom, primeiro eu tenho que contar como eu entrei no Exército antes de ser delegado federal. Na realidade, eu trabalhava num escritório no final dos anos 80, início dos anos 90, fazia advocacia civil e percebi a necessidade de fazer um concurso público. Comecei a me preparar inicialmente para o concurso de delegado de Polícia Federal. Mas, em 93, ao mesmo tempo que surgiu o concurso da Polícia Federal, surgiu o concurso para o quadro complementar de oficiais do Exército na carreira de Direito. E eu também me inscrevi. Eu até estava estudando para o concurso da Polícia e tenho que confessar que me surpreendi um pouco ter passado no concurso para o Exército. Eram 14 vagas para a área de Direito. E esse quadro complementar, ele funciona, eu vou explicar para vocês terem uma noção até com o restante das Forças Armadas. O Exército ele funciona da seguinte maneira: você tem a carreira da Academia Militar das Agulhas Negras, que é a carreira de armas. O aluno entra lá, seja homem, mulher, até hoje já aceitam, acho que há 2 anos aceitam mulheres na carreira de armas, eu acho que são 2 anos, e aí você escolhe uma das armas e sai aspirante. Então, aspirante, segundo-tenente, primeiro-tenente, capitão, major, tenente-coronel, coronel, e, por escolha do alto comando do Exército, você pode ir a general. É muito difícil a pessoa ir a general. Normal é terminar como coronel. Vocês conhecem muitos generais, podem até conhecer, mas, por exemplo, general de Exército 4 estrelas é muito difícil. Geralmente sai um por turno. Essa é a carreira da Academia Militar das Agulhas Negras. Normalmente, o que acontece a pessoa faz concurso para a Escola Preparatória de Cadete, em Campinas, no último ano do 2º grau. Dali, ele entra direto para a AMAN, certo? Ou então pode fazer concurso externo para a Academia Militar das Agulhas Negras. O segundo quadro que nós temos é o IME. Você pode fazer concurso para o IME e entrar no quadro de engenheiros militares, chamado QEM, certo? Então, a pessoa entra no QEM, pode ou não seguir carreira militar. Alguns seguem carreira militar depois dos 4 anos no IME, que é a sede ali na Praia Vermelha. Agora, valendo acrescentar que o concurso é dificílimo para o IME e para o Instituto Tecnológico da Aeronáutica. A preparação, normalmente, é nessas turmas especiais, no 2º grau, no pré-vestibular, que demandam 8 horas de aula, mais algumas horas de estudo de manhã. Os concursos são muito difíceis, principalmente para o IME.
Então vocês têm a AMAN, quadro de engenheiros militares, que vai até general, não me fala, é general de brigada, tá? E só o pessoal que sai da AMAN que vai até general de exército. General tem 3 tipos de generais: brigada, divisão e 4 estrelas, general de exército. Tá? E o quadro de engenheiros militares, aí eu tenho até, não me lembro, mas eu acho que vai até general de brigada. O terceiro quadro que vocês têm é o quadro de saúde. Quadro de saúde, você se forma médico, farmacêutico ou dentista, faz prova para a escola de saúde, que é ali em Benfica, e aí você faz 1 ano de curso e depois você sai como primeiro-tenente, médico. E você pode ir até general de brigada, tá? Mas também general de brigada é por escolha. Sempre general é por escolha. E o quarto elemento, isso aí existe desde 1990, esse curso, é o curso do quadro complementar de oficiais. Esse quadro de oficiais, eles também são de carreira. Tá? Não é, porque muita gente confunde com oficial temporário. Oficial temporário entra no Exército, vai, segundo faz o CPOR, tá? Entra, faz uma provinha razoavelmente simples, ele vai, ao invés de servir como soldado, ele serve como oficial, mas ele vai até um máximo de 8 anos. Tá? Todas essas carreiras que eu falei, não, vocês viram oficiais de carreira. No caso do quadro que eu acabei passando no concurso, passei nesse concurso, você abarca aí uma série de especialidades. Professores de licenciatura de todas as matérias: química, física, matemática, português, inglês e... Bom, a licenciatura, história, geografia, licenciatura no modo geral. Esses professores normalmente são alocados nos colégios militares. Os colégios militares também têm professores civis, mas também tem esses professores que vêm do quadro complementar de oficiais. Abarca também a área de direito, que é a nossa área, a administração, ciências contábeis e enfermagem também. Eu posso estar esquecendo alguma outra, mas normalmente é isso. Então, essas pessoas fazem concurso, as vagas são distribuídas por especialidade. No caso, no meu concurso, foi de 93, foram 14 pessoas que passaram para a área de direito. Tá? Você passando, você vai para Salvador, para a escola, na época era a Escola de Administração do Exército. Agora é Escola de Especialização do Exército. É outro nome, mas é a mesma coisa. Fica em Salvador, no bairro da Pituba. Você vai para lá e faz 7 meses de curso. O que você faz nesse curso? Na realidade, é você se adaptar à vida militar. Para o pessoal da área de direito, às vezes, e até para outros, é um pouco complicado. Quem nunca participou disso, você tem que aprender a marchar, ordem unida e outras matérias afeitas à área militar, administração militar, são várias matérias específicas da carreira militar, certo? E, no meio disso tudo, você tem, obviamente, quando você entra, você já é considerado primeiro-tenente. Na minha época, era primeiro-tenente. Por motivos que depois, se alguém quiser saber, eu posso até dizer, hoje não. A pessoa entra e sai como aspirante. Depois de 6 meses, vai a segundo-tenente e depois são 6 meses. 6 meses, depois de 2 anos, você vai a primeiro-tenente. Na minha época, você já saía como primeiro-tenente. Tá? E aí, esse curso é um curso bem rigoroso no aspecto físico, psicológico e intelectual. Por quê? Eu vou explicar.
grande parte das pessoas que passam nesse concurso já vem do Exército. Então, você compete, por exemplo, com sargentos, que já foram sargentos do Exército, oficiais temporários que passam nesse concurso. Por um lado, você faz esse concurso, passa, e a escolha de vaga vai ser de acordo, assim como foi na academia de polícia, né, Davi? A escolha de vaga é de acordo com o teu desempenho no curso de formação. Então, esse pessoal já leva uma grande vantagem. Por quê que eles levam vantagem? As provas, basicamente, durante o curso, você vai fazendo várias provas em todas as disciplinas, e também tem direito penal, processo penal, penal militar e processo penal militar, direito administrativo. Todas essas matérias, e as matérias militares também, administração militar, regulamento disciplinar do Exército, tudo isso você estuda, inclusive as matérias militares, e faz provas, e faz testes físicos, prova física. Tudo isso é computado para, no final, você poder escolher uma vaga. No meu caso, eu queria voltar para o Rio de Janeiro, só tinham 2 vagas para o Rio de Janeiro. No final do curso, eu consegui a segunda vaga para o Rio de Janeiro, porque a primeira ficou com um colega que já era sargento. Então, esse pessoal, quando entra, é normal, eles já estão acostumados com o sistema de estudo do Exército. E qual é o sistema de estudo? É memorização. Não tem negócio de, eu vou entender. Não tem. O cara explica aquilo. As provas, durante o curso, são muito sérias, mas é o seguinte, você só ganha o que eles chamam de gaivota. Gaivota é um jargão militar que diz que você acertou. Quando você faz o certo, parece uma asa de gaivota. Então, você ganhou a gaivota. Só que cada questão, se você não responder exatamente o que está no manual e no livro, não adianta. Você vai lá, pode ponderar, pode recorrer, não tem problema nenhum. Só que o cara pergunta, o que estava no livro, aluno? Estava isso. Eu respondi aquilo. Não, então não serve, você não ganhou a gaivota. E a competição era grande, porque você podia ir parar em algum outro lugar. A vantagem é que, por exemplo, quem era da área de direito ia trabalhar nos grandes comandos, Comando Militar do Leste, Comando Militar do Sudeste, Centro-Oeste, você ia ficar numa capital. O pessoal de colégios militares, normalmente também, os colégios militares são em capitais ou em cidades muito boas, como, por exemplo, Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Então, não tinha assim, tanto estresse. Mas eu, no meu caso, no meu caso particular, eu queria voltar porque a minha mulher tinha emprego aqui e eu precisava voltar porque a gente era recém-casado, aquela coisa que é normal desses concursos, como foi para a gente na polícia, né? Quando a gente acabou o curso da polícia. Só que esse curso foi muito mais intenso que o da polícia. Tanto é que quando eu fui fazer o curso da polícia, para mim, aquilo ali era uma coisa muito tranquila. Eu achava até que estava num parque de diversões, que era muito mais tranquilo. Porque no Exército tem ordem unida, tem uma postura que você tem que ter e tem uma pressão psicológica muito mais violenta. Detalhe, no meio do curso, você também tem que ir a campo. Todo curso militar, você tem que ir fazer o que eles chamam de acampamento para fazer adestramento de guerra, né? E aí você, por exemplo, você dorme 2 horas por noite, fica uma semana sem tomar banho, sem escovar dente, é um desconforto muito grande. Isso naquela época, gente. Hoje já deve ter amainado muito, entendeu? Inclusive, na nossa época, tinham as meninas. E aí o pessoal queria tratar... tinha menina que não podia... que estava numa época ruim para aquele campo, se é que vocês me entendem. Nós fomos falar com o comandante, que elas, pelo menos, um banho, elas tinham que tomar, o comandante autorizou, mas ainda estava numa época, isso daí não era... Hoje, o curso, eu tenho certeza, eu não tomei mais informação, que deve estar assim, menos rigoroso assim, nessa parte, né? Mas, por exemplo, o nosso curso foi misto, foram meninos, homens e mulheres, e foi ótimo. Teve uma colega até que quebrou a perna nesse acampamento.
Mas ela terminou, ela fazia enfermagem, mas ela terminou o curso e bem, entendeu? Não havia, antes que me pergunte se havia alguma. Estamos falando de 1994, viu, gente? Mas não havia, não houve nem, a gente não assistiu nenhum tipo de assédio, não teve nada. O meio militar, principalmente na área de curso, é muito sério, entendeu? Tem, é óbvio, gente, tem pressão psicológica, entendeu? Existe, você não quer ficar aqui, pede para sair, isso tem. Não é só no, como é que é, no Tropa de Elite, não. Nesse curso também tinha. Você quer ir embora, pede para ir embora. Você quer aquelas coisas de sempre, mas a gente até industriado pelas pessoas, pelos colegas que já foram sargentos, eles já falavam, é tudo conversinha, só para dar aquela pressão. Eu gostei muito do curso, para mim valeu muito a pena. Eu não fiquei muito tempo no Exército, porque fui chamado depois na Polícia Federal. Agora, vamos para a parte do trabalho. Qual era o trabalho? Por exemplo, nós não tínhamos, na realidade, nós éramos assessores jurídicos. Nós não tínhamos munos de advogado. Por exemplo, não defendíamos o Exército em ações cíveis que moviam contra eles, ou administrativa na Justiça Federal. Não defendíamos ninguém acusado na Justiça Militar. Quem fazia isso eram advogados e os acusadores, os acusadores eram do Ministério Público Militar, civis. Então, não há aquela lenda que há, né? Não, eu vou trabalhar como se fosse nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, não. A Justiça Militar, o advogado militar, ele é oficial, mas ele faz o papel de advogado, tem um mundo de advogado. Ali não, o que a gente fazia era assessoria jurídica ao comando, muita resposta em mandado de segurança e tudo que o comando precisava. Eu, no caso, eu trabalhava como assessor jurídico da primeira região militar. Primeira região militar era uma região, por exemplo, muito conflituosa em termos de nativos e pensionistas. É onde existe o maior número de nativos e pensionistas. Na época que eu estava lá, eram 70 mil. E tinha muito mandado de segurança, tentativa de fraude para virar pensionista de militar. Então, tudo isso a gente assessorava o comando e trabalhávamos ali dessa maneira. Tá? Outro detalhe, éramos militares, tinha que tirar serviço, 24 horas, sim senhor, não senhor, várias atitudes militares que você tem que ter. Entrar no recinto com licença, capitão, para o superior hierárquico, pedir licença para entrar, pedir licença para começar a falar, mas isso, para quem não está acostumado, é difícil. Mas depois que você acostuma, entendeu? Eu já entrei ali, eu tinha mais de 30 anos, mas eu me acostumei com facilidade aquilo ali e não tive nenhuma dificuldade. Tá? Assim, se vocês me perguntarem, é uma carreira válida? Eu acho válida. Do meu grupo de 14, no concurso que entraram, sobraram 5. Por quê? Saíram 3 para a Polícia Federal, eu e mais 2 colegas. Havia o Paulo de Tarso Teixeira e o Menin, que estava em São Paulo. Foi depois, mas o Menin até foi chamado depois na polícia. Ele ficou mais tempo. E alguns passaram para a Polícia Civil, 2 passaram para a Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Um era até filho do chefe de polícia do Rio Grande do Sul, da Polícia do Rio Grande do Sul. Outro passou para o Ministério Público do Ceará. Mais ou menos isso. Hoje devem ter umas 5 pessoas, 5 advogados do meu concurso, da turma de 94. Normalmente as pessoas mais novas. Mas o que eu percebi da caserna, agora eu vou dizer da caserna. A caserna, assim, o ambiente da caserna, ele é mais acolhedor do que alguns ambientes, como, por exemplo, que a gente, da polícia, né? Eu não queria falar, mas é verdade.
Eu até tive dúvida se ia virar delegado de Polícia Federal, mas não adianta. Realmente, o nosso salário, eu ganhava como tenente e passei a ganhar como coronel. Então, e também eu achava que iria fazer um trabalho com espectro maior na Polícia Federal, e isso realmente aconteceu. A minha carreira na polícia, eu acho que foi muito mais empolgante do que foi se eu estivesse no Exército. E uma coisa que incomoda, por exemplo, vocês que têm menos idade, e até nós também que já estávamos na polícia, na polícia a gente é mais prático. Lá tem alguns formalismos, por exemplo, mania de reunião de oficial. Reunião de oficial, 5 horas da tarde. Você vai para a reunião e aí o comandante diz isso. Aí tem várias representações. A primeira representação que eu fiz foi de um sargento que tinha morrido, eu tive que representar o comando no cemitério. Isso aí são coisas que você tem que fazer. Pô, mas você foi. Você tem que fazer. Representar o comando em alguma recepção. Você é militar para todos os efeitos e vai ser militar até sair de lá, até você pedir baixa ou ir para a reserva. Tá? Agora, eu achei a experiência hiper válida. Para mim, serviu muito na polícia. Eu aprendi muita coisa com os meus comandantes lá, procurei extrair o que de melhor tinha. E o que de pior, e é assim que é a vida, né, gente? A gente extrai o que tem de melhor. O que é de pior, você esquece e segue a vida. E eu aprendi muita coisa ali. Tá? Eu trabalhei, por exemplo, teve uma operação, antigamente tinha aquelas operações contra o crime organizado, Operação Rio. Teve Rio 1, Rio 2. Então, eu, por exemplo, trabalhei na Operação Rio 2. A gente dava plantão no primeiro BPE. Primeiro BPE, não sei se vocês lembram, era onde ficava o DOI-CODE, na época da ditadura, mas já não tinha mais nada a ver com a ditadura. Mas você visitar lá e ficar lá uma noite, 24 horas de plantão, recebendo, ajudando o pessoal da Polícia Civil, que trabalhou com a gente ali, e vendo o aspecto histórico também daquele prédio, é interessante. Eu aprendi bastante coisa lá, não tenho que me queixar, e eu acho que é hiper válido para quem quiser fazer esse concurso. Tá? E você tem um espectro muito grande na área de direito. A gente até pode falar, é óbvio que o concurso de juiz é melhor, o concurso do MP é melhor, né, Davi? O MP, a polícia federal é um concurso bom, mas eu não vou nem entrar, que o Davi disse para eu não entrar na polícia, mas o que é bom na caserna é isso. Você, como oficial, principalmente como oficial, você tem um acolhimento bom. Vocês vão dizer, não, tem o problema da hierarquia e disciplina, problema que não é problema, porque isso é a base tanto no Exército como também na polícia, né? Embora alguns, às vezes, na polícia esqueçam, mas isso é outro problema. Mas no Exército, essa parte é levada até um extremo. Então, às vezes, para quem não está acostumado com hierarquia e disciplina, pode ter alguma dificuldade, porque é a base do teu comportamento na força. Tá? E outra coisa, você é avaliado constantemente. As promoções, elas ocorrem de capitão, major, tenente-coronel e coronel, elas ocorrem normalmente por tempo. Tá? E é isso. Podem ter punições de prisão, vocês já ouviram dizer isso, que são baseadas não, por exemplo, por faltas administrativas. Então, o que é feito administrativamente? Uma sindicância, e você pode ser punido com 2 ou 3 dias de prisão, ou 10 dias, aí depende de quanto tempo de prisão. Isso tudo é disciplinado no regulamento disciplinar do Exército, chamado RDE. Essa é a parte administrativa. A parte criminal, aí é Código Penal Militar, Código de Processo Penal Militar, para crimes militares. O que são crimes militares? É definido no artigo 9º do Código Penal Militar.
são aqueles crimes que dizem respeito à atividade militar ou praticados em área militar. Não vou entrar nesse aspecto com vocês, porque tem várias situações que tem dúvida se é crime militar ou não é crime militar. Mas, normalmente, o que pode acontecer com você, como funcionário, é incorrer em alguma situação com o teu superior, levar o que a gente chama de uma canetada. Se na minha época não se abria sindicância, minha época ainda não tinha sindicância. O teu superior falava, ó, 1 dia de cana. Você ia lá, mas é 1 dia de cana, você vai ficar atrás das grades? Não. Você não pode sair da unidade militar. É isso. Tá? Quem fica atrás das grades, normalmente, é o soldado, que eu me lembro. Mas, para oficial, o cara ficava adstrito a um cômodo na área militar. Ia comer na área militar, não podia voltar para casa. Tá? Então, são os inconvenientes, principalmente para vocês que vêm da área de direito, são eles. Agora vocês podem me perguntar, Davi, e as outras forças? A aeronáutica não tem isso, é temporário. Então, você pode trabalhar como oficial de direito, mas também é temporário. A Marinha, você pode fazer um concurso para o quadro complementar, quadro técnico, e ficar na Marinha. A Marinha tem mais, eu não sei bem como é que está funcionando, mas não tem uma escola de formação de quadro complementar como tem no Exército. Tá? E outra coisa, que isso eu não posso deixar de dizer, e até vocês vão ficar sabendo, é óbvio que há uma certa rivalidade com o pessoal que vem da AMAN, das armas, e o pessoal do QC. Por quê? Você fez seu curso de Direito, você faz a prova, passa, e você já vai ser oficial. Eles demoram 4 anos, ou não, ou melhor, 5, porque eles ficam 1 ano em Campinas, mais 4 em Resende, 1 ano em Campinas na SpaceX, e mais 4 anos em Resende. Então, cara, fiquei 5 anos aturando aquilo lá realmente, curso na AMAN. Eu acho até que ele é menos intelectualmente puxado do que o da Marinha, por exemplo, da Escola Naval, que tem 25% de defecção no curso. Por quê? Muita matemática, física. Tá? Isso é informação que eu peguei lá na Escola Naval, quando eu tive lá até com a Escola Superior de Guerra. No Exército, a AMAN ela é um curso mais puxado em termos militares. Tá? É um curso bem puxado. Então, o cara acha, você fez 5 anos de Direito, fez o concurso, depois só fez 7 meses de curso. E aí já virou, e a gente já saía primeiro-tenente. Por isso, o que eles fizeram? Quando a gente saiu primeiro-tenente, a promoção a capitão normalmente era 4 anos. Aí eles aumentaram para 6. Por quê? O cara que saía da AMAN tinha que ficava 1 ano como aspirante, 1 ano e meio como segundo-tenente, 6 meses como aspirante, segundo-tenente 1 ano e meio, e 4 anos como primeiro-tenente. Então, ele para ir a capitão, ele demorava 4 anos depois da formatura. Tá? Então, eles fizeram isso, porque a gente já estava como primeiro-tenente, 4 anos depois a gente virava capitão. Então, isso aí, depois eu não acompanhei mais, na realidade eu fiquei 2 anos no Exército, tá? E depois saí, e é óbvio, eu perdi contato com o pessoal, e foi isso, a minha experiência eu reputo boa. Se alguém perguntar se deve fazer o concurso, eu digo que deve, ainda mais o pessoal mais novo. Nada impede de você fazer outro concurso depois, que é fazer para o MP, juiz, mas é uma maneira de você já ter uma colocação e aprender muita coisa válida, entendeu? Depois, eu não servi o Exército como soldado, mas depois que eu fiz esse curso, eu já mudei um pouco de opinião. Acho que todo mundo deveria servir o Exército, porque dá muito cabedal psicológico, principalmente de resistência psicológica. Esses cursos, normalmente, na área de resistência, você tem que ter resistência à fome, a sono, principalmente.
Eu me lembro de sentir muito sono durante o curso, é verdade mesmo. Tinham aulas que eram chatas e eles faziam de propósito, botavam as aulas mais chatas depois do almoço, aquilo era proposital, e você não podia dormir em sala, era chamado a atenção, se você piscasse, eles chamavam a atenção, mas você podia pedir para levantar e ficar no fundo em pé. Quando você olhava, às vezes tinha um pelotão de pessoas em pé atrás assistindo a aula. Porque o cara, dependendo da aula, e eles não se importavam se o cara não podia era dormir na frente dele, mas não podia sair da aula, então ficava lá atrás em pé. São algumas coisas desconfortáveis para quem não está acostumado com essa parte disciplinar, mas também acaba forjando o caráter da pessoa e resistência psicológica, que é uma coisa que, às vezes, faz falta para muitos quadros em qualquer lugar, né? Seja no judiciário, MP, policiais. Então, eu achei que, para mim, foi válido. Tem gente que pode achar que não, mas, bom, eu acho que é isso. Eu estou aberto para perguntas, se tem alguma coisa que não ficou claro. Davi, fala com relação ao aspecto de assistência médica e a assistência de dependentes, né, Assim, nessa área. Bom, isso aí realmente é o melhor que existe, né? Porque, principalmente atualmente, os militares, eu vou falar uma coisa que é óbvia, né? Que é ser disso para qualquer um, os militares ficaram, na época do Bolsonaro, o que aconteceu? Vamos fazer um retrospecto. Depois da redemocratização, os militares ficaram muito tempo em baixa, principalmente de 85 em diante. Nos governos do PSDB, os salários achataram muito, certo? No governo Lula, o que melhorou muito para os militares foram os projetos que eles têm. No caso do Exército, o projeto do Guarani, do carro de combate, projeto do submarino nuclear, que inclusive tem conexão na França, e o projeto do Gripen, do caça da aeronáutica. Mas, em termos salariais, estavam muito mal, certo? Um coronel ganhava muito mal. Mas a gente não pode esquecer que o militar tem uma série de vantagens. A primeira dela é ter PNR. O que é PNR? É o próprio Nacional Residencial. Você tem direito à moradia oficial. É o coronel? Não, você tem direito, por exemplo, você é tenente, você saiu da escola, é lotado, vou dar um exemplo, em Goiânia, você tem que pegar um PNR de primeiro-tenente. Quantos filhos você tem? Eu tenho 2 filhos. Então, vai ser designado um PNR para você. Pode ocorrer de não ter vaga naquele momento que você chegou? Pode. Mas o rodízio é tão grande que, volta e meia, logo chega a sua oportunidade de ter de morar num próprio nacional residencial. Aí você vai me perguntar, se paga alguma coisa? O militar vai dizer que paga, mas você está de brincadeira, é uma parcelinha de nada, só para dizer que não pagou. Saúde, você tem o FUSEX. FUSEX é a tua garantia, você pode ser atendido aqui no Hospital Central, por exemplo, na Marinha, no Hospital Marcílio Dias, no Exército, no Hospital da Aeronáutica, aquele que tem ali na Barão do Tapajipe, em Brasília, no Hospital das Forças Armadas. O atendimento é igual no Copstar, no Quinta Dor? Não é. Evidente que não é. Vários militares até fazem plano de saúde separado. Mas se você falar, eu não consigo pagar plano de saúde com o que eu ganho, eu não tenho como pagar isso para mulher mais 2 filhos, e você pode ficar só com o FUSEX, Fundo de Saúde do Exército, você desconta uma parte também no soldo, tá? E está muito que bem. Agora, não é negócio 5 estrelas, nem 4, hein? É 3 estrelas e olhe lá, tá? Mas você não fica desassistido. Agora, a parte previdenciária. Qual é o bom da parte previdenciária? Você se aposenta com salário integral de um posto acima do teu, tá? Antigamente, por exemplo, na época do meu avô, eram 2 postos. A minha avó
Meu avô era capitão de fragata, a minha avó recebia como conta-almirante, 2 postos acima. E outra coisa, desde 2000 ou 2001, as filhas também recebiam. Hoje não recebem mais. Eu acho que foi, eu não me lembro a partir de qual ano, que as filhas não recebem mais a pensão. Vocês ainda vão ver muitas filhas de militares, durante um longo tempo, receberem pensão integral. É do período Collor que introduziu isso. Mas aqueles que pagaram a partir do Collor e teve um aumento nessa Não, cota, esses continuaram. continuaram. Desde que contribuíssem, tinha um plus a mais que eles contribuíram. Eles aumentaram a cota. Mas quem entrou na AMAN, se não me falha a memória, não sei se 2001, 2002, já não tinha direito as filhas receberem. E as mulheres, aí não. Mulheres e maridos, né? Esses têm direito, a mulher de militar, marido de militar, tem direito a receber a pensão integral, ad eterno, até a morte. Eu vou dar um exemplo, que é um exemplo que eu citei agora da minha família. Então, vamos lá. Meu avô morreu em 1965. Aí, a minha avó pegou a pensão militar. A minha avó morreu em 1982, certo? Em 1982, até morrer a minha mãe, que era caçula, em 2022, essa pensão ficou ativa. Então, meu avô morreu em 65 e a minha avó e a minha mãe, que era caçula, porque o que aconteceu? Morreu a minha tia mais velha, as duas ficaram dividindo a pensão. Morreu a minha tia do meio, só ficou a pensão para minha mãe. E depois morreu a minha mãe. Aí que extinguiu a pensão, de 65 a 2022. Eu não vou entrar na discussão aqui se é bom, se é mal, se é não sei o que. Eu estou dizendo que esse modelo anterior, realmente, vamos ser justos, é um modelo que ele está efetivamente em desacordo, em desalinho, não só com a questão previdenciária dos servidores civis da União ou dos estados, como nem se fala com aqueles que aposentam pelo INSS. E aí é por isso que essa questão hoje ainda vai haver questões de filhas de militares recebendo porque os pais tinham direito, que eles entraram antes de 2001, e estão pagando por isso. Mas também, vamos combinar, não é o que paga o servidor civil, né, Davi? Então, é uma questão... Essas questões que eu estou trazendo não é crítica, veja bem, mas vocês vão de convir que é uma coisa que tem sido objeto de críticas na imprensa, de outros servidores, dos servidores civis. Isso agora está sendo resolvido, foi resolvido e, naturalmente, vai acabar. Então, hoje, o que eu vejo, para quem quiser entrar, qual é a principal vantagem? Você tem moradia, você tem moradia de graça, praticamente, você tem se aposenta integral, tá? E você deixa a pensão integral para o seu companheiro ou para a sua companheira. Então, isso aí, hoje, no contexto atual, é muito bom. E outra coisa, você pode fazer muitos cursos pelo Exército, pela Marinha ou pela Aeronáutica, eu estou falando do Exército, e vamos combinar a carreira militar, por mais que hoje nós estejamos vivendo uma série de ocorrências aí, que eu também não vou entrar no mérito, é uma carreira respeitada. Tá? Os militares são uma carreira respeitada e você tem uma segurança para toda a tua vida se você passar num concurso desse. Então, eu não tenho nada a falar de mal da Força Armada. A única crítica que eu realmente tinha que fazer era essa questão da pensão militar. Ah, mas a sua mãe recebeu. Tudo bem, recebeu, mas eu não ia tirar a pensão da minha mãe, né? Mas vamos verificar que isso
está em desalinho com a questão previdenciária de qualquer outro nicho da sociedade brasileira. E é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode fazer, que eu respondo. Vou fazer a pergunta que eu respondo. Só para complementar o que você disse. Na aeronáutica é um quadro temporário, na Marinha é um quadro similar ao do Exército. Colocar só Marinha e Exército é uma atuação confortável em relação à área jurídica, é uma atuação que tem uma remuneração razoável e confortável para a pessoa viver razoavelmente bem. Sim. Tem um status no ambiente social, não tem as idiosincrasias, como é que se diz? Os desconfortos psicológicos das obrigações um exemplo, de uma determinada petrolífera que nós temos no país, que o advogado tem uma carga enorme de processos, de ações, e que ele tem que dar conta. Então, a gente tem colega, que a gente não vai citar o nome, que a esposa é advogada da empresa, né, dessa empresa, e ela sempre reclamava nos nossos jantares que é muita pressão na atuação. É claro que, em contrapartida, o salário também é muito bom. Mas tem gente que não tem um perfil psicológico de ser, como se diz, admoestado toda hora. E aí, já preparou a resposta? Já fez o embargo? Já fez isso? Então, é uma adaptação que o indivíduo tem que ter no seu ambiente social, né, Davi? Mas no Exército também tem uma certa pressão a depender do comando que você pegar, do teu comandante. Entendeu? Aí, por exemplo, quando eu trabalhava na assessoria jurídica, quando eu cheguei, era um comandante mais tranquilo e que até era da área de direito, tinha feito direito, um coronel. E depois tiraram ele e colocaram outro coronel de infantaria. Aí a coisa apertou um pouco, o cara... Mas até com esse coronel, eu assim, aprendi bastante na área militar, né? Mas tem coisas que o cara te pressiona, mas você tem que aguentar um pouco a pressão. A vida é feita de pressão, né, gente? Não existe trabalho, pelo menos para quem gosta de trabalhar, né? Mas não é, por exemplo, não tem, por exemplo, um trabalho que tem autonomia mesmo é do Ministério Público. Né? Vamos combinar que esse é em termos de concurso. Eu quero autonomia. É o Ministério Público, decorrente da Lei Complementar 7593. Tá? Então, essa autonomia você não vai ter no Exército, não vai ter na Polícia Federal. A Loman garante uma autonomia ao juiz, uma certa autonomia, mas nas Forças Armadas, eu vejo assim, você se deparava, por exemplo, com algumas situações. Eu, quando já estava na polícia, veio o chefe da seção de nativo do Exército me procurar, de farda, lá. Aí ele estava respondendo ao inquérito por desobediência. Por quê? Ele não queria obedecer uma ordem de uma juíza porque ela era nova, porque ele que estava certo. Mas só que eu entendi que o cara era de uma outra época. Ele já tinha passado do final da carreira dele. Ele já estava num sistema que a gente chama de vampiro, né? O cara fica lá ganhando mais 30%. Ele vai para a reserva, fica ganhando mais 30%. É o pé na cova, né? Mas esse pessoal, na época, ainda podia usar farda. E ele foi lá e falou, mas isso é um absurdo. No Exército, eles me chamam de salém. Salém, isso é um absurdo. Falei, mas, coronel, não tem jeito. O juiz já disse que você tem que obedecer a ordem da juíza. Senão, só vai responder e vai ser indiciado. Aí, é esse tipo de coisa, né? Agora, outro detalhe que eu queria dizer para o pessoal é o seguinte, vários documentos que a gente produzia não era a gente que assinava. Quem assinava era o comandante. Tá? Vou dar um exemplo desse chefe da seção de nativo. Ele respondia muito mandado de segurança.
E eu que fazia as informações. Aí eu, nas informações, fazia uma defesa que parecia um advogado furioso. Aí eu gosto como você escreve, tenente. Eu falei, claro, coronel, é o senhor que assina, pode assinar aqui. Aí ele achava, eu gosto que você é meio agressivo. Eu falo, claro, é o senhor que assina mesmo. Então, tinha essa coisa que, às vezes, para quem gosta de... Não, eu quero assinar o meu trabalho. Isso aí, às vezes, te deixava meio triste, sabe? Mas alguns pareceres você assinava. O que ia sair de lá para fora, quem tinha que assinar era o comandante. Tá? Então, Só para fazer um comentário rápido. Em qualquer área de atuação, você vai ter aquele chefe e aquele outro chefe. Então, você tem que se adaptar ao meio. Né? Tem que ser darwinista, né? Tu se adapta ao meio para você continuar, porque ele vai passar. Você vai continuar ali, porque ele está galgando uma situação. Então, em qualquer ambiente tem essa visualização. O negócio é a reação psicológica. Eu, assim, de uma forma geral, tudo que eu falei aqui, eu recomendo que quem queira fazer esse concurso, eu acho até que está aberto. Faça esse concurso. Eu esqueci, alguém deve perguntar quais são as matérias que caem. Eu não sei se ainda é assim. No meu concurso, era todo direito e tinha um detalhe, história e geografia. Se não me falha a memória, português. Mas geografia e história tinha. Eu não sei se ainda tem. Aí é só vocês colocarem na internet quadro complementar de oficiais do Exército, vocês vão ver a coisa do último concurso. Já podem ter mudado, já lá se vão 30 anos, né? Então... Mas é isso, eu espero que tenha ajudado aí, pessoal. Tá? Juliana, temos alguma pergunta? De antemão, agradecendo ao Davi pela colaboração. E temos, Juliana? Não tem pergunta, não, mas tem muito elogio. Acho que a nossa palestra é recorde de elogios aqui. Calegari, que tu foi colega de armas do Marcos Davi Salem, o que tu diz aí? Então, gostei da explanação, aprofundou bem os temas, né? Eu, quando estava no Exército, eu comandava a companhia de fuzileiros na época em que foi criada a escola. Em 90, né? E aí eu fiz a minha opção do TRT, eu passei no concurso para o TRT, fui para o TRT, porque a vida de infantaria não é mole, não. Não é boa, não. Eu comandei uma companhia operacional, né? E, então vivia sempre em operação. Você era do Exército? Sim, mas eu era R2. Você era R2. R2. E eu fazia faculdade na UF na época. Então, eu vi a rotina que eu tinha na infantaria, e eu como primeiro-tenente, fazia função de capitão, comandando companhia. E eu falei, não tem como eu continuar estudando. Meu projeto era a universidade, fazer o mestrado, doutorado e tudo. Então, eu fiz um concurso, como você fez, saí do concurso. Você era do Pelopes, Calegari? Também Pelopes? Eu comandei o ASOPS. Tá. Que tem um Pelopes, né? Isso. Então, comandei pelotão de fuzileiro, comandei pelotão de apoio, fui instrutor de tiro do batalhão de arma pesada, armamento pesado, de morteiro 81, muito tiro em Jericinó, e comandei essa companhia operacional, que agora se chama SWOPs, né? E porque eu na época, eu fui na AMAN e peguei todos os manuais da AMAN lá, papirei aquilo tudo. Tinha eu e mais 2 colegas lá, nós tínhamos vontade de seguir a carreira. E então a gente papirava fundo mesmo. Mas aí, então, eu fui enveredando mais para a área de acadêmica, me interessava mais. E você, quando vai conhecendo a rotina militar, aquela vida de aventura, ela para no capitão, dali para frente burocracia. Exatamente. Então, você que é combatente, chegou a tenente, primeiro-tenente, você já passou que é combatente. Dali para cima é crescer a barriga. Calegari, a mesma coisa com os médicos, não é? O cara, ele é médico do Exército ou da Marinha até capitão. Depois é administrativo. Os caras falam, coronel, me opera, tu olha, cuidado, bicho.
Que aí ele só fica na... É verdade. Eu conheci um almirante, eu fiz ESG, né, também. O cara era almirante, ele tinha matrícula em Angra dos Reis, como cirurgião. Falei, você não é almirante? Você está fazendo ainda com matrícula? Falou, rapaz, senão eu perco a minha mão de cirurgião. Porque na Marinha, eu não opero mais, é só administração, é exatamente o que você falou. A parte de combate, o cara vai ficando para trás. Aí, agora, eu não sei ali, porque na escola de administração, porque é o seguinte, Davi, se você me permitir, eu acho que o Marcos vai concordar, lá também tem as opções para os administradores, não é? Na escola. Não, tem administração também, eu falei. Então, como a gente tem muito aluno aqui que é do direito, mas também da administração, e eu não sei se o advogado ele é lotado em unidade militar, tipo batalhão ou regimento. Não, geralmente, os advogados... Só em comando. Os advogados é grande comando, é região militar e comando militar do leste, sudeste. Normalmente... Uma das coisas que vai se deparar muito é justamente isso. Você, a cada ciclo de 2 anos, quando muda o comando, oscila muito. Você pega o comandante truculento, comandante menos, tal, mais civilizado. Ainda mais você o pessoal pegou de cavalo. Se você der o azar de pegar um cara de cavalaria ou de infantaria, né? E aí você vai se preparar, porque você vai lidar com um cavalo mesmo. Dificilmente você pega um comandante de cavalaria que seja um pouco polido. E aí você vai ter que trabalhar com essa rigidez da hierarquia militar dos regulamentos. E na minha época, acho que não existe mais isso, você tinha que pedir permissão ao superior para reclamar dele, ou de uma ordem. Parece que isso caiu. Então, era uma coisa complicadíssima. Mas você cair, por exemplo, em unidades em que você vai trabalhar com logística, e é muito complicado. Você deve ter visto vários pepinos disso, né? Questão de logística, desvio de material, desvio de armamento, desvio de fardamento, superfaturamento. Então, como você está numa relação hierárquica muito pesada, cuidado com essa história que a gente está vendo o Coronel Mauro Cid respondendo aí, que você na hierarquia você está obrigado a cumprir ordem. Não se cumpre ordem manifestamente legal. Tem um lema, eu acho que é um mantra disso em penal. Eu acho que tem um mantra do Davi que se aplica bem, não quebre galho de ninguém. Porque na hora da cobra fumar, vai ser para o subordinado. Exatamente. No IPM, né? O IPM livra filho de general, mas não livra militar que não tem pedigree, não. Não, é verdade mesmo. Mas excelente, Marcos. Eu, quando saí, por exemplo, a minha saída foi um pouco difícil, porque no meu concurso vários tinham passado, inclusive para perito, viu, Davi? Tem um cara, tem o Vilela, que é lá do Rio Grande do Sul, perito da Polícia Federal, tinham passado para delegado e perito. E eles não sabiam bem como eles iam fazer o desligamento desse pessoal. E aí, foi até o Paulo de Tarso, que ele trabalhava na diretoria de pessoal, e ele falou, olha, é só a gente, seu comandante aí, mandar aqui para a DGP, para a área de pessoal, um rádio que você vai ficar agregado. Agregado é um termo jurídico, um termo administrativo, você fica ainda agregado à força, mas não é desligado. Porque se a gente não terminasse o curso de formação de delegado, voltava para a força. Foi o que aconteceu. Pode complementar que eu falo. Mas aí o que aconteceu? Eu falei, Paulo, tu tem razão. Ele, não, eu vou fazer isso aqui também. Ele tinha passado, ia ser da minha turma de delegado também. Aí eu cheguei e fui falar com o ajudante geral, que era o diretor pessoal. Calegari, essa é engraçado. Aí o cara pegou, chamou um colega meu, que era de administração até. Aí eu expliquei a história, aí o coronel falou assim, pois então, é isso que o pessoal tem que ver. O cara chegou e falou assim, pois então, tenente, o senhor já está à procura dos seus direitos, sem pensar na força. O senhor, tenente, é um mau militar. Aí eu falei, sim, senhor. O senhor, tenente, é um mau advogado. Eu, sim, senhor. E tudo eu, sim, senhor. Fui embora, depois o Exército criou uma licença sem vencimento. Eu fiquei 3 meses sem receber salário, só recebi a bolsa na academia de polícia. Mas eu já tinha guardado dinheiro, isso não foi problema. Salém é salém.
Aí eu voltei lá, já de terno, com cartão de delegado. Aí falei, coronel, tudo bem? Vim aqui me desligar. Ele, tenente. Eu falei, olha, se eu precisar de alguma coisa, eu estou lá na Polícia Federal, tá? Pode ir lá me procurar. No hard feelings, como a gente diz, sem ressentimentos. Mas eu sabia que ele fez aquele teatro, é isso que o pessoal tem que perceber. Ele fez aquele teatro porque eles não queriam que eu saísse da Força, entendeu? Porque a Força tinha investido em mim, naquele curso, no tempo que eu fiquei lá. Eles não queriam. Não é com maldade. Aquilo é um teatro, muita coisa é teatro. Né? Então, acho que a nossa vida, grande parte, é um teatro. Com Então, certeza. certo. Então, olha. Eu recebi isso aqui, Marco. Não sei se dá para ver aí. Eu tive agora numa confraternização. Pantera. Os meus subordinados lá da SUOP me deram de presente. Legal, pô. E comandar. Isso aqui é o seguinte: essa companhia só era comandada por capitão Germán. Eu fui o único oficial R2 que comandou uma companhia suboperacional do batalhão. Pô, parabéns. Então, eu guardo isso aqui como um troféu. Mas porque você falou uma coisa muito importante. Davi também, que já transitou, entrou como escriturário, foi lá, Tribunal de Justiça. A gente, na vida, vai procurando, né, Davi? Uma vocação, a carreira vai conduzindo, a gente não vai ficando parado ali. Então, tem várias janelas de oportunidade. Eu, quando entrei no Exército, aí fiz o NPOR e tal. Foi uma boa janela de oportunidade. Aquilo me deu uma endurance, principalmente, você pegou isso, Marco, que a gente, diferente na faculdade, a gente, ao final de cada aula, já tem verificação valendo ponto eliminatório. Exatamente. Então, você terminou a aula, já tem uma prova. É uma verificação da aula semanal e até a semestral. Tudo de caráter eliminatório. Então, você tem que ter uma organização temporal de método de estudo, porque a parte física também te suga muito, né? Demais. Você tem que estudar fazendo aquela parte física toda. É bem complicado, mas é muito interessante. Vocês estão assustando a moçada, rapaz. Não parte física, tem tortura psicológica. Isso é da vida toda. Mas, Davi 1, essa geração agora tem muito preparo físico. As meninas malham, a turma... Mas é aquele negócio, está falando de tortura psicológica. Não é tortura psicológica. Vê Tropa de Elite, pede para sair. É diferente do pressão psicológica, para ver se você quer ficar mesmo. Não, depois que você passa do período básico, que são as 3 ou 4 semanas de adaptação, você está para a vida inteira preparado. Que legal, fez o campo, aí acabou. Fez. Se fizer o batismo de infante, então, só não pode pegar igual eu peguei, uma turma de tenente médio, que foi fazer um estágio de tiro, eu era oficial de tiro, e deu uma engatilhada numa pistola 9mm, o cara apontou a pistola para minha cabeça, tenente, está com um problema aqui na pistola. Com ela apontada para mim. Aí eu tive que dar um passo atrás com muita calma. Essas coisas acontecem com essa turma que não é de tropa. Mas o nosso objetivo aqui é o quê? Aquilo que vocês comentaram. Em cada etapa da nossa vida, a gente assimila alguma coisa e leva para frente. Né? Cada um no seu itinerário, que no final, aquilo vai servir de uma forma ou de outra para utilização na sua atividade profissional. Eu não gosto de falar da minha. Vim da civil, fui para a justiça e fui para lá. Já cheguei lá sabendo de tudo. Né? Da nó em pingo de éter. Então, é um conhecimento que você adquire. E o pessoal da UF, normalmente, faz estágio na Defensoria, faz estágio no MP, faz estágio no Judiciário, eles têm um perfil, eles arrecadam um pouco de cada ambiente, e depois sabem se utilizar. Mas nosso projeto em si é mostrar outras áreas de opção do graduando que ele pode se adaptar, que ele pode achar mais interessante, né? Colocando... como é que se diz? Mel na boca do povo.
membro do Ministério Público da Auditoria Militar. É o filé do filé. O juiz da Auditoria Militar é o filé do filé. Eu que convivi muito tempo com um conhecido, um colega, 6 processos por ano, eu estou exausto. Verdade, Eu mas estou exausto. Eu ficava, é mesmo. Não é piada do Davi, não. Não, ele primeiro foi promotor, aí depois passou para juiz da auditoria, aí foi mestrado, doutorado na Alemanha, e vida que segue. 6 processos por ano era uma enormidade. Ganha a mesma coisa do que todo mundo ganha, né? Fora as benesses e benesses. Da minha turma do curso de formação de delegado, não chegaram até o final 2. Um passou para o MP militar e outro passou para o MP e para juiz auditor. Foi o Petra, não foi o Petra? Petra da minha turma. Então, é essa a situação. Ele e o Luciano. O Luciano passou para o MP. É aquele negócio, em vez de ficar na PF, foi para o MP. Mas problemas, né? Juliana, alguém perguntou alguma coisa? Vou olhar aqui de novo. Não entendi. Congelou? Eu sei que, Marco, a palestra foi ótima. Você fez uma abordagem horizontal, vertical, abordou questões importantíssimas, até para quem uma opção como carreira mesmo, de seguir mesmo. Eu acho. Gente, não é todo mundo que vai passar para juiz e promotor, não. Tem outras. Não tem vaga para todo mundo. Não, e falar uma realidade. O juiz promotor, o juiz ganha bem. Mas se você conversar com eles reclamam da vida. Porque os encargos... Não, deixa eu terminar. Os encargos que sobrevêm, né, são muitos. Tá? Tem situações. Mas os encargos... Eu estava conversando hoje com um, o ponto de vista dele está lógico. Eu tenho um conhecido que tem um curso para a OAB segunda fase. Ele só aceita 900 inscritos. Ele cobra 1.000 por cabeça. A OAB tem 3 concursos. Ele desconta 27,5% de imposto. Quanto que ele ganha por ano? Tem uma coisa que o Marcos falou que é muito importante, e nisso que você está colocando, e eu até participei de uma live ontem sobre isso. O problema da gente gerenciar a nossa vida e as nossas carreiras, ou opção por uma carreira, por uma dosimetria quantitativa. Salário, prestígio e tal. E a gente esquece de orientar a nossa vida e a nossa formação e a nossa carreira por uma dosimetria qualitativa. Eu observei uma coisa que o Marcos colocou e ficou muito gravado. Foi o seguinte: em nenhum momento ele pontuou que escolheu a Polícia Federal pelo salário, mas porque era uma atividade que ia agregar mais ao tipo de coisa que ele queria fazer, ou seja, a questão qualitativa. Então, há uma questão qualitativa na mudança de mais adequada ao perfil dele. Então, para a pessoa mais jovem, né, tentar pensar um pouco na vida, porque existem coisas benesses institucionais que eles dão para o indivíduo, por exemplo, vitaliciedade, tal, mas que te retira a qualidade de vida. Então, é necessário você se conhecer para saber qual preço você quer pagar por isso. Você vai ganhar mais salário, mas vai perdendo uma qualidade de vida aqui. Você prefere a qualidade de vida e um padrão remunerado. Então, nenhuma carreira pública de alto nível superior, é mal remunerada. O primeiro princípio é esse, em relação à realidade brasileira. Existem as que são hiperremuneradas, que é uma ofensa com o cidadão brasileiro. É verdade. A magistratura, que parece que o céu é o limite, e além de ganhar tudo, querem poder fazer palestra, tudo, ocupar o local. Então, é uma hipertrofia quantitativa. Mas o cargo
estatal, principalmente na área federal, é muito bem remunerado, na estadual também, de nível superior. Dentro dessas existem as variações, mas nenhuma delas é mal remunerada. E aí você tem que se conhecer com o seu conhecimento. Por exemplo, você faz uma carreira que ganha menos, mas pode advogar concomitantemente. É excelente. Procurador do município. Eu, por exemplo, eu optei em continuar Estadual. como analista e fazer o doutorado, mestrado, para ser professor. Posso exercer as duas funções. Então, né, Davi, a riqueza do projeto do Davi é que você pode fazer uma engenharia de perspectiva de carreira, né, Davi? Logo no início, na Com faculdade. certeza. Porque, hoje em dia, a visualização da juventude, de mais décadas para cá, é você ter um conforto monetário, sim, mas ter um conforto de não ser esmagado pelo sistema. Porque tem determinadas profissões, a gente pega aí, qualquer gerente de banco, ele quer te vender um título porque ele tem que manter a cota do mês, porque senão Sim. ele vai ser espizinhado pelo superior. Então, o objetivo aqui, qual é o que você se alinha, que você se adequa e que você acha que vai viver bem? Esse é o objetivo do nosso projeto aqui. Porque cada um tem um perfil. Nem todo mundo tem perfil para ir para o Exército, nem todo mundo tem perfil para ir para a polícia. Né? Isso a gente vê muito, né, Davi, na polícia. Com certeza. E outra coisa, a autoridade policial ele decide na hora. Depois, se der pepino, como eu já fui depois, o juiz virou assim, mas por que o senhor fez isso? Porque eu achei que devia fazer. Como é que é? Eu achei que devia fazer assim, eu fiz assim. Tanto é que eu estou aqui na sua frente que isso aqui virou processo. Ele né? Ele vai te arguir. Você vai ser arguído dos seus atos. Eu até estava recordando com o Davi um HC que eu respondi, que ele até me ajudou, numa situação que eu estava certo. Aí você vai lá falar com o juiz está te olhando, aí você mostra as coisas, ele é mesmo. Mas você foi lá, você respondeu o HC, construiu explicando para ele. Aquilo é um dissabor? É um dissabor, porque tu fica com eu tenho que ir lá, não sei o que lá, o que vai acontecer? Porque você tomou uma decisão de pronto, chegou, tu disse, é isso. Aí depois, na frente, tu é instado a informar por que você fez aquilo. E você tem outras profissões, defensor público, o MP, o juiz, o procurador, ele pensa, repensa, analisa. Eu pego um paralelo da comum, ao que aconteceu lá em Minas Gerais, de um motorista de aplicativo que pegou uma menina que tinha bebido muito e desmaiou. Ele deixou a garota na calçada, na porta. Ela lá e pediu um motoboy e ainda ajudou a carregar a menina e ficar encostada no poste. O motoboy, o que estuprou entrou no estupro, o motorista de aplicativo entrou naquele 13 no 13 do CP, que tem A, B e C. O MP colocou ele como estupro. Mas eu não estuprei, mas ele botou na forma do 13. Então, o delegado que fez o inquérito, ele colocou só colocou na omissão de socorro ele, o motoboy, e o outro também. O MP pensou, olhou e disse assim, pô, isso encaixa no artigo 13. Ele deixou ali e deixou a pessoa exposta. Colocou estupro de vulnerável na forma do 13 do CP. Puxou a parte geral e colocou. Ele não pensou naquilo? Autoridade policial, 100 casos. Olhou aquilo, fez. Quem estuprou foi aquele, esse aqui abandonou, esse aqui ajudou a abandonar. Teve uma nova formulação. Apesar que não vou me deter a profundo sobre o fato, eu acho que para o motoboy, para o motorista do Uber, não vai pegar o estupro. Lá no final, quando o processo rolar, né? Porque combinou no 13, mas, cadê o tal do dolo?
né? Que deu o tom do dolo. Tem que... E ele nem está no nexo causal, na cadeia causal. Mas aí ele colocou, ele pensou e colocou. Mas aí quem está recebendo essa qualificação e foi denunciado em cima disso, o advogado vai ter que pensar para formular uma tese, uma argumentação para destruir isso. Mas o que eu quero falar é que tem determinadas atividades, lá o delegado ele tem que falar na hora. Já outras vão pensar. Né? Já o Salem aqui, ele como oficial do Exército, na função lá da área do direito, ele emitia pareceres. O nosso colega do MCBio também pareceres. O auditor, né? Tá. Cada um atua numa área, então vai depender do perfil do graduando dele se adequar. Isso aqui é satisfatório para mim? Eu posso jogar tênis todo dia à noite? Eu posso surfar quando terminar o serviço? Cada um vai fazer uma adaptabilidade da sua vida. Né? Nosso colega, o Lúcio, eu estou aqui, mas eu tomo conta dos meus trigêmeos. É uma coisa, cada um faz uma adaptabilidade da vida. E o objetivo aqui é isso, trazer os graduandos as adaptabilidades que eles vão ter na vida. Aqui tem 2 perguntas. Lê para a gente, Juliana, desculpa. Leio. Uma é do Ian Martins. Do Ian. Ele falou, gostaria de agradecer pela palestra e se vocês pudessem aconselhar, qual seria melhor para se dedicar primeiro, a polícia ou o exército? Tenho muito interesse pela SPSEX, é isso? A SPSEX é pré-AMAN. A SPSEX, na realidade, a SPSEX é o 3º ano do ensino médio. E a SPSEX diminuiu 1 ano, né? A SPSEX eram 3 anos, 1º, 2º e 3º do ensino médio. Aí virou agora no final do ensino médio, no 2º ano, você faz a prova, o 3º ano da SPSEX. Agora, quanto à pergunta, no meu caso, funcionou assim. Agora, eu posso dizer uma coisa, que a polícia foi o que eu senti, entendeu? Eu entrei na polícia, eu tinha 33 anos. A polícia não deve, principalmente delegado, eu não sei se o Davi ficou com essa impressão, você não deve entrar novo demais. Por quê? É um cargo, como disse o Davi Bendito, você tem que decidir muita coisa em cima da hora, com pouco tempo, e não tem um arcabouço jurídico que te proteja, como tem a lei. E nem alguém atrás. Você errou, pode tomar um processo criminal, improbidade administrativa ou processo administrativo. Tá? Sempre acontece isso? Não. Você já viu acontecer com vários colegas? Já. Já aconteceu com você? Graças a Deus, não. Por quê? Porque eu rezava... Passei em colo, mesmo. Porque eu rezava todo dia antes de entrar na polícia. Por exemplo, está de serviço. Você está de serviço 24 horas. A PM te apresenta um flagrante. Você tem que, ali, meia hora, 40 minutos para decidir o que vai fazer e implementar a execução daquilo. Fazer autoprisão em flagrante, ouvir as pessoas, apreender as coisas. Então, o Exército, não. Se você quisesse começar... Você pode começar pelo Exército. Só tem um detalhe que eu esqueci. E, como diria alguns, o diabo está nos detalhes. Né? Na minha época, se você passasse num concurso para a União, você não tinha que indenizar o Exército do tempo de curso que você fez. Hoje, é uma coisa que você tem que ver. Então, se você for entrar no Exército, fizer o concurso para o QCO, tem que saber que, se você fizer outro concurso e passar, se você vai ter que indenizar ou não. Eu acho que já tem que indenizar. A Aeronáutica também fez isso com o pessoal que é aviador, lá da AFA, porque o pessoal fazia o curso e ia embora. Mas aí eles já obrigaram eles ficarem no mínimo 5 anos, porque o custo do curso, especialmente para o oficial aviador, é um curso é um curso muito bom, muito caro, e a pessoa faz e depois sai fora.
Não dá. Então, eles fazem essa exigência. Então, assim, respondendo, eu acho assim que o do Exército, se você é muito novo, é bom, porque você vai se acostumar com uma instituição militar de hierarquia e disciplina e vai pegar mais cancha profissional. E depois você pode ir para a polícia. Eu acho interessante. Eu não acho assim que você entrando não quer dizer que não possa, e nem critico quem entrou. Mas eu acho mais difícil você, com 23 anos, 24 anos, virar delegador da Civil ou da Polícia Federal. Não sei se o Davi concorda comigo. Não, eu concordo contigo, porque a gente não vai citar nomes, né? Mas isso também vai em função da personalidade do indivíduo, da racionalidade do indivíduo, e não ficar deslumbrado por ser... Eu tenho um caso, não na da polícia, mas do judiciário. Eu era analista, aí meu juiz estava de férias, aí eu e uma menina, nós éramos os processantes. A gente ficava lá com o juiz, ele só conversava com a gente. E nós fomos falar com o tabelar. E ele mandou entrar, ele estava na audiência. Aí ele virou, bateu na mesa, ele era novo no cargo. Aí bateu na mesa, eu sou o juiz. Aí o advogado assim, doutor, com a devida vênia, o senhor está sentado aí, todo mundo sabe que o senhor é juiz, não precisa gritar nem bater na mesa. Cara, a garota olhou para mim, eu olhei para a cara dela e disse assim, vamos embora. Por quê? Aí depois, ele conversando com a gente, ele saiu depois, né, falando dele, ele saiu desembargador, ele é professor de uma grande faculdade, mas quando ele passou, ele era novinho. Mas com essa magistratura ela dá um suporte maior para o cara. Não dá, mas lá na polícia, o que acontece? Se ele praticar um ato errado, principalmente Polícia Federal, é um PAD. No mínimo, ele vai ganhar um PAD. Então, é interessante que a pessoa pegue um cargo intermediário para chegar lá. A gente pega o exemplo aqui de um juiz que ano passado esteve aqui com a gente, ele foi detetive da Civil. E eu perguntei para ele, o tempo de civil do senhor serviu? Serviu muito, de experiência. Então, a pessoa que entra numa área dessa, o MP, ou defensoria, o delegado, ele tem que ter uma vivência, pode ser temporária, mas ele tem que ter uma vivência para ele assentar a poeira e visualizar o ambiente. Agora, se ele é uma pessoa racional, que ele analisa previamente as situações, aí ele pode. A gente não vai falar que não pode, mas isso vai depender da personalidade, do temperamento da pessoa. Né? Porque a gente tem que ser, não pode ser assodado. A gente tem que olhar, não é, por que não é? Faz isso. Alguém estica a buzina na tua orelha e fala assim, faz isso. Aí tu pensa assim, mas quem vai assinar sou eu. Então, por que tu não faz? Né? Então, tu tem que pensar essas coisas, né? Aquele papagaio de pirata falando para você o que você vai fazer. E o que ele está recomendando, aí você pensa assim, eu vou assinar isso, mas para mim, eu não devo fazer isso, então eu não vou fazer. Aí, como já aconteceu lá, eu falei, o senhor quer fazer? Não, você quer o Didi, o delegado Didi? Então, muito obrigado. Eu vou fazer assim. Então, aquela tua personalidade de falar para o chefe que tu não vai fazer o que ele falou. Porque, às vezes, né, a gente recebeu uns conselhos que no final quem assinava era você. Fala, Calipari. Não, é uma coisa interessante também, principalmente nessas... A gente viu agora recentemente, né, o uso político e a interferência da vontade política e cooptando principalmente pessoas ou inexperientes, né, ou confundir a sua opção política com a atuação funcional, institucional. Os políticos, eles têm uma rede de proteção política e até judiciária que o servidor de carreira não tem. Então, na hora, tem que ter muito cuidado, você separar qual é a sua visão política individual
e que você manifesta no sufrágio universal em sigilo nas eleições, com atuação política, partidária, tal, para não ser seduzido pelo canto da sereia. Porque na hora que, como se diz no jargão militar, quando a naba vem, ou o processo, ou o pepino, você vai ser abandonado na estrada da vida. Vai ficar defenestrado, vai ser leproso. E vai ser estigmatizado na instituição e tudo. A sua carreira, talvez, muitos são levados ao suicídio por causa disso. Então, é muito importante pensar nisso. Outra coisa é não confundir o seu preparo com voluntarismo. Você chegar e sacar da pistola ou achar que você não pode enxergar o mundo a partir da sua perspectiva. O mundo institucional é mais amplo que você. Então, você tem que enxergar, até porque se você vai ascender na carreira, você tem que se preparar para enxergar além do seu foco. Como o seu chefe está te enxergando, como o superintendente está vendo aquilo, como politicamente aquela questão está sendo analisada. O Davi meu já deu um exemplo aí de um caso de um pepino grande, em que ele teve que ter uma visão ampla do negócio para poder não cair no enrascado. Porque se você olhar ainda mais como o Davi Marcos colocou, entrar muito jovem, você entra com um ímpeto operacional muito grande. Só que esse ímpeto operacional ele pode provocar muito estrago e pouco resultado. E a polícia, principalmente a polícia moderna, é cada vez mais inteligente. É verdade. Então, a atuação operacional da polícia é cada vez mais técnica e investigativa do que combativa. Então, é preciso segurar um pouco esse ímpeto de chegar e vamos para a ação. Então, a polícia não é ação, a polícia é reflexão, é inteligência, é conhecimento técnico. A ação normalmente se dá na resposta ao confronto, à resistência indevida, né? Se você tiver uma resistência. Mas tudo isso bem calçado juridicamente, porque o voluntarismo destrói carreiras. Com certeza. Aqui, a Bruna, a Rafaela, ela faz uma pergunta. Em relação às escalas e demanda de trabalho, qual o cargo é mais intenso? O Exército ou a PF? PF. Mas também tem a PF. A gente pode responder de plano, né, Davi? É a PF, mas depende de onde você vai se esconder. Porque tem gente que se esconde. Bem, né? Eu entendi que a Bruna perguntou. Por exemplo, questão de serviço. No Exército, a escala no Exército é uma coisa muito séria. É feita, tem uma pessoa só, que é o chamado sargenteante, ele é que faz a escala. Então, você tem as escalas, vermelha, preta, roxa, feriados, escala de feriado, escala de dia normal, então, escala de fim de semana, tudo é separado. É uma coisa levada seríssimo no Exército. Entendeu? Não tem negócio de dar volta em escala. Bom, na polícia, eu já vi algumas confusões. É verdade, você sabe que é, né, Davi? Eu via que no Exército essa coisa de escala era mais. Às vezes na nossa também era sério, mas às vezes eu via a pessoa errar ao fazer a escala. Né, Calegari? O cara no Exército, o sargenteante, ele faz aquilo ali desde que nasceu. Desde que nasceu. O nosso não. Um dia era o cara que fazia escala, daqui a pouco o cara era para a equipe tal, aí vinha outro que fazia escala errado, aí o Davi lá reclamar, e o Marcos. Então, agora, os dois têm uma demanda boa. Só que, por exemplo, o serviço no Exército, a norma é não dar o que a gente chama de alteração, serviço sem alteração. Pode ter alteração? Pode. O Calegari você podia servir num Pelotas lá, por exemplo, ali aquele que dava muito problema, o 24º, era o batalhão. Bibi. O Bibi ali. Tinha problema de invasão, tráfico, não sei o quê, bababá. Isso vai ser um serviço que vai dar muita alteração. Mas no normal não dá. O meu serviço ali no Palácio Duque de Caxias não tinha alteração, entendeu? Agora, na PF é o quê? Você atender ocorrência policial no serviço, como delegado de dia. E aí você tem que rezar para ser um bom dia, porque se for um dia ruim, você vai ficar 24 horas do serviço fazendo flagrante. E pode ser um dia excelente, não pinte ninguém lá.
Eu tinha uma teoria, o clima influenciava. Dia de calor estava muito flagrante. Dia de chuva não aparecia viva alma. Só um cachorro, às vezes, o cachorro gosta muito de delegacia, né? O cachorro não pode ver uma delegacia com porta aberta que ele entra. Então não tinha ninguém. Então isso vai variar muito. Agora, se você perguntar qual o risco maior em termos de serviço, de plantão, é o da polícia. Isso aí não tem nem dúvida. Entendeu? Você erra ali num plantão, flagranteia ou não flagranteia, isso aí dá problema. Entendeu? Mas tudo assim, também, né, Davi? Só um instantinho, com licença, só um minutinho. Também isso vai vigir da personalidade do indivíduo. Tudo vai girar, vai estar circunscrito, né, à personalidade da pessoa. A pessoa tem uns que têm uma personalidade mais ativa, tem uns que têm uma personalidade mais tranquila, se adaptam a um ambiente de trabalho, se adaptam a um outro ambiente de trabalho. Um exemplo, eu nunca na vida seria submarinista. Nem eu. Já entrar no filme, o submarino é grande pra caramba, mas quando tu vai lá até esse que eles estão fazendo há 30 anos, você tem que passar de lado, né? Aí tu pensa, ele está debaixo d'água. Aí, igual aquele da excursão, né, de $250 mil, né, que ele implodiu. Eu não tenho... Tanto é que o submarinista ganha 30% a mais, né? Verdade. Então, cada um tem uma personalidade. Então, isso também vai funcionar em cima disso. Fala, Calegado, desculpe te interromper. Não, com relação à questão da escala aí, que é muito importante, por exemplo, se você está numa escala em unidade operacional, normalmente a falta uma escala da cadeia administrativa. Eu tenho um caso de um capitão que chegou atrasado na formatura. A gente ia fazer uma formatura para o comandante do Exército, naquela época o ministro era ministro do Exército, né? E ele chegou atrasado lá na Vila Militar, com o destacamento, a gente lá esperando, chegou atrasado, e era o destacamento com porta-bandeira, tudo, que é o pessoal que vai na frente, pegou 30 dias de cadeia. Agora, todo comando militar tem sempre um depósito onde ficam os armamentos e munição. Então, tem que ter cuidado com a questão da ronda, né, para poder não ter... Normalmente, no serviço de fim de semana é que começa a ter furto de material. Então, você responder por um furto de munição, furto de armamento. Então, o oficial responsável, ele separa os quartos de hora, que são as rondas. Ele, o adjunto dele, né, o comandante da guarda, vai fazendo os sargentos, cada setor tem um sargento que fica responsável, né, ali tal, os plantões, e fazer a ronda e não ficar dormindo, porque... Exatamente. E fiscalizar se estão fazendo a ronda, porque depois vai para o... E outra coisa, né, Marcos? Cuidado com o livro de ocorrência. Não sei se na polícia também tem isso. Depois que está lançado no livro, se você lança no livro que não teve alteração e teve, você vai responder o pepino. É falsidade ideológica. Nossa, eu me lembro o caso de um sujeito que escreveu errado no livro e colocou o seguinte: normalmente, para a gente não ter rasura, escreve assim, Digo, né? Digo. Você não rasga, você é Digo, mas ele escreveu Dago. Então, ele estava tão assim, doutrinado para poder fazer o negócio certo, que ele escreveu o seguinte: onde digo Dago, digo Digo. Para não ter razão, medo de errar, entendeu? Então, essa questão da escala tem que ter muito... Não é brincadeira tirar serviço de escala. Mas, só para a gente complementar, o objetivo do curso, do projeto aqui, é expor para os alunos as possibilidades de atuação depois de formandos. Mas tudo vai vigir do seu sentimento sobre a coisa. O pessoal chama de intuição. Meu coração mandou fazer isso. O coração é uma bomba, ele não mandou nada, né? Mas a linguagem poética, a pessoa, eu pelo menos, eu visualizo sempre isso. Eu me sinto bem naquele ambiente, eu me adequo àquela situação, eu vou ter paciência
para ter uma demanda de serviço tão grande, ou eu quero uma demanda mais tranquila e ganhando R$ 1.000 a menos. Tá? Você tem que gerir, nossos graduandos aqui, a vida futura. O que eu penso para fazer para mim daqui a 10 anos? Porque é aquela coisa, eu fui da civil, fui para a justiça e depois fui lá para o DPF. Mas tudo foi um agregado que leva a uma experiência do final. Né? Chegar lá já com uma experiência de toda a situação. Vamos dar um exemplo figurativo. Português, a equipe está toda aí? Tá, chefe. Então traz a equipe toda. Chefe, não tem ninguém. Então bota no livro. Ele vai falar para você que está todo mundo. Mas está? Então tem situações que lá na atividade, ou até no quartel, tu tem que saber se está todo mundo ali. Porque depois você responde. Eu vou dar um exemplo. Isso aconteceu, eu tirava... Só um instantinho. A Alessandra está falando se tem como fazer estágio na polícia. Tem, a polícia civil, atualmente tem. A Polícia Civil de Macaé, eu não sei qual é o seu período. Eu mandei e-mail para o pessoal do 7º e 8º período, 8º e 9º período, que eram 7º e 8º semestre passado, dando conta que haviam 6 vagas de estágio na Polícia Civil em Macaé, R$ 1.800. Até eu ia me candidatar, Davi. A Polícia Federal de Macaé tem estagiário. Também é mais ou menos um negócio desse. Então, você vai visualizar como funciona, como é que é a atividade diária, os setores, o que o APF... Até, não sei em que período você se encontra, mas quem é meu aluno, Alessandra, de processo penal, eu estou levando eles à delegacia. Eu vou começar o semestre já falando com os alunos. Semana que vem a gente vai lá na Polícia Civil. E na outra a gente vai lá na Polícia Federal. Já conversei com os titulares, porque vocês têm experiência de defensoria pública, têm experiência de MP, têm experiência de juízo, mas não sabem como é que funciona uma delegacia. Como é que é o modus operandi? Tem a polícia judiciária, mas tem a polícia administrativa. Tá? Então, são áreas distintas. No processo penal, a gente menciona mais a polícia judiciária, mas a Polícia Federal tem uma área forte, que é a polícia administrativa, que vocês estudam com o Camilo. Poder de polícia. O poder de polícia é genérico, mas tem o poder de polícia administrativo. E a Polícia Federal se vale disso muito bem. E a Polícia Civil também, porque tem também a delegacia de controle de armas e explosivos na civil. Na Polícia Federal também tem. A Polícia Federal controla empresa de segurança bancária, né? Os vigilantes. Então, e produtos químicos, há um controle, isso é uma polícia administrativa. Passaporte, então, imigração. Passaporte, é tudo polícia administrativa. Então, eu levo os alunos do 7º e 8º período para visitar, extra aula, essas delegacias. E, geralmente, na Federal foi o titular, depois foi um agente experiente que mostrou, deu uma de Cicerone, e a gente vai mostrando e vai complementando o que eles falam, para que o aluno tenha uma visualização. Mas hoje em dia tem estágio. É só, tu está no 3º período. Então, daqui a 3 períodos, você pode ir, dependendo, lá na Federal pode ser até ser estagiário voluntário. Eles vão agradecer, porque não vai ter o pagamento, mas aquele negócio, aí vai ter que ter um compromisso. Aí você tem que visualizar a sua carga horária, se vai coadunar. O pessoal que é estagiário, 7º, 8º período e 9º período, tanto na Polícia Federal como na Polícia Civil, lá na 123, é um estágio de 6 horas. Eu sei que na Civil está 1.800, eu até fiquei surpreendido com um valor. Tá? Na Federal, não sei qual é o valor, mas deve ser mais ou menos isso. Eu não cheguei a perguntar lá o titular, mas você ganha uma experiência, uma vivência, um conhecimento
Você pensa que não, mas você vai amadurecer. Que você vai ver como é que funciona o inquérito, como é que se desenvolve a investigação, como é que o agente atua, como é que o escrivão atua. Em Macaé, tanto na federal como na civil, você não vai ter muito acesso ao perito. Mas se for no Rio de Janeiro, por exemplo, Campos, tem perito. Mas eu acho que em Macaé não tem. Pelo menos na Polícia Federal, toda a perícia É no Rio. feita é no Rio. Porque você tendo contato com o perito, tu também tem uma visualização. Na civil, tem quando chegar lá no 7º período, tu vai ver o artigo 6º do CPP. Local. Se tem vestígio, o delegado tem que observar o local, vai apurar os vestígios que vão virar prova. E o perito vai lá para fazer uma perícia de local. Mas aí aquele negócio, a perícia de local, a perícia de desabamento, a perícia de homicídio, a perícia furto com rompimento de obstáculo, o perito está lá. A autoridade policial está lá para falar, vê isso, vê aquilo outro. Porque ele é movido à determinação da autoridade policial. Então, você ganha experiência. O que eu falei anteriormente, o juiz que foi detetive, ele falou, ele é todo local de crime. Ele é juiz do crime hoje. Mas ele não está vendo por experiência, ele não está vendo pelo fato de aparecer, ele está vendo por experiência. Eu, pelo menos, quando eu fazia a faculdade, eu tinha uma dificuldade em processo civil, porque eu não entendia aqueles negócios. Já processo penal e penal, eu entendi e dominava. Depois que eu passei para analista e fui trabalhar, eu fui cair na vara civil. Eu ficava lá atrás sentado, porque minha mesa era a última. O cara dizia, é isso. Aí que eu ficava associando o que o professor falava em sala de aula. Era isso que ele falava, porque eu não entendia quase nada do que ele falava. Então, a experiência de vivência num estágio na delegacia, no estágio na defensoria, tudo é uma experiência. E você, quem é meu aluno, sabe que eu falo, isso aqui é teoria. Por quê? O CPP é uma teoria, porque o exercício da atividade na prática, ele muda em função de quem está executando. O defensor, o promotor, o juiz. Todo mundo faz a sentença dividida em 3 partes? Faz. Mas cada um dá a sugestão para o assessor dele, eu quero que tu faça assim, faça assado, faça assim. Ele vai ditar. Ele está cumprindo a lei? Tá, mas da forma e do perfil dele. Então, tem essa visualização, Alessandro. Eu espero que tenha te esclarecido, mas toda experiência é válida e toda experiência você vai usar no futuro. Às vezes tu pensa que não, mas você vai usar. Tu vai puxar da cartola uma coisa do seu passado que você vai se utilizar numa atividade futura. Por mais que você... isso aí não vai servir para nada. Sempre serve para alguma coisa. Tá bom? Calegari, Davi. Nada mais. Então, eu fico muito... Davi, só para fechar, parabéns aí por essa live a todos. Marcos, seja muito bem-vindo todas as outras vezes que vem aqui, se enriqueceu demais e prazer te conhecer. O Davi, ele tem uma seletividade dos amigos, das pessoas em volta dele, que diz assim, você é mais ou menos a média das pessoas que convivem com você, né? Então, pela qualidade das pessoas que ele tem trazido aqui, eu fico cada vez mais feliz dessa amizade também com o Davi. Obrigado, cara. O Davi aí, porque tem aberto a porta para eu estar aqui também junto com vocês, participando desse momento importante para os alunos também, né? E só para agradecer ao Davi pelo convite, ao Calegari, ao pessoal que participou aqui. O prazer foi meu de relembrar esses tempos aí. E é isso. O prazer foi nosso e eu acredito que os alunos tenham usufruído de uma forma ou de outra o que você repassou. E só para lembrar, o que o Davi falou hoje já está no nosso livro. Né? É o último capítulo do livro que eu acho que em setembro já está aí, que trata especificamente do nosso projeto. Né? E isso é uma visualização. E lembrando, a Juliana vai fazer propaganda. Quem vem mês que vem aqui, Juliana? É o Fernando. Nossa próxima palestra. Fala. É o Fernando Pinot, e ele é procurador... Júnior.
Ele é procurador do Ministério Público do Trabalho. E ele é meu primo também. Então, a próxima palestra é do Fernando Pinot, que ele vai falar sobre a sua atividade, né, e vai agregar ao nosso projeto o conhecimento e a experiência de vida dele e a experiência profissional, porque o nosso objetivo é que um indivíduo na profissão, mas tem aquele ser humano por trás do cargo. Esse ser humano por trás do cargo é o que vai fazer repassar informações para você. E depois vem um procurador do Banco do Brasil, depois vem um procurador-chefe, depois vem um promotor, né? E depois nós teremos o procurador do município, chefe da Procuradoria do município de Duque de Caxias, também conhecido nosso, e Calegari vai trazer o nosso juiz, e eu estou cavando um desembargador da Justiça Federal. Isso está faltando ele me responder, que o Bertô é que me apresentou, né? Então, a gente vai ver. Então, falaram uma coisa aqui, deixa eu só ver. A palestra vai estar disponível amanhã, tá? Amanhã a palestra vai estar no YouTube. E lembrando, na nossa página do YouTube, tem todas as palestras do ano passado, mais as palestras desse ano. É só entrar no YouTube e procurar áreas de operadores do direito. Já coloquei aqui. Que é o nosso... lá, Juliana já colocou aí no chat, onde você localiza que tem todas as palestras proferidas no ano passado pelos profissionais que aqui estiveram, das diversas áreas, direito internacional, né? Nosso amigo Davi, que atua numa área que o pessoal ficou, como é que se diz, desejoso, já que ele recebe em dólar e cobra por hora, né? Mas é uma área de direito internacional, né? Trabalha com a embaixada, com o consulado dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, o nosso amigo Fernando, o nosso amigo Mauro, né? Maurinho, né? Que é assessor lá, e é uma área interessante, apesar que as pessoas... que isso, Bruna? Sempre as horas. As pessoas têm que ver que direito internacional, às vezes o pessoal atravessa o olho, né? Fala assim, internacional privado, LINDB, né? Mas que... Davi, eu tenho uma ideia também que você podia trazer um diplomata, hein, Davi, que é uma carreira... O negócio é conseguir, porque o contato que eu tinha era na época da Delinch, que eu tinha contato, conversava com eles. Aí eu precisaria falar com o Mauro, falar com alguém para... Não, eu vou tentar um cara que fez ESG comigo, ele é conselheiro. Eu, quando estive na embaixada na França,